Obrigado, Divaldo. E nesse momento gostaríamos de chamar a Rose Kodama. Rosemary Ribeiro Kodama é trabalhadora do Centro Espírita União Fraterna, do norte da ilha de Florianópolis, Santa Catarina. Coordena o grupo de estudos das obras básicas, é membro do atendimento fraterno, realiza palestras em Florianópolis e em várias cidades de Santa Catarina. Realizou seminários em Minas Gerais sobre ciclos e campanhas de valorização da vida. Faz atendimentos psicológicos em escolas, faculdades, hospitais e comunidades carentes. Rose também é colaboradora em grupo de apoio emocional no CVV, Centro de Valorização da Vida. Rose abordará o tema Provas e Expiações. Seja bem-vinda. Baixar um pouquinho aqui, tá, Divaldo? Só para dizer que você é um pouquinho mais alto que eu. Meus amados irmãos, minhas irmãs, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer pelo convite, pelo privilégio de estar aqui. É a primeira vez que eu venho a essa cidade, assim como o Divaldo também. Saindo da ilha, a gente acaba se perdendo um pouco, mas felizmente nós chegamos e fomos recebidos nesse local, nesse ambiente de luz, com muito amor. Bem, estou aqui sem o passador de imagem. Então, nós vamos iniciar aqui com uma mensagem de André Luiz, que diz assim: a vida humana constitui cópia imperfeita da vida espiritual. Todavia, a perfeição das grandes almas desencarnadas da Terra foi adquirida no solo rude do planeta. Olha só que interessante essa mensagem. Então, é aqui que nós sentimos o calor da panela, não é? É aqui que nós somos testados. E interessante, quando eu recebi esse convite para vir, para falar sobre provas e expiações, nós sempre ficamos nos questionando o que levar de novo. Sim, porque quando se prepara um evento, quando tem toda essa organização, as pessoas esperam algo novo, não é assim? Aí então, conversando lá com o meu mentor, ele me fez recordar de um acontecimento de pouco tempo atrás. Eu me preparei para um evento, para uma palestra, e tudo organizadinho, imagens, pesquisas. E ao chegar no local, tudo correu, né, dentro daquilo que havíamos planejado. No final, as pessoas conversaram comigo, mas quando eu estava me retirando do local, eis que um senhorzinho de mais ou menos seus 80 anos de idade, ele aproximou-se de mim e disse: moça. Ai, quando ele falou moça, eu já parei, né? Porque uma pessoa, depois dos 50 anos, quando alguém chama de moça, é uma beleza. Olhei para ele e ele disse: eu gostaria de te cumprimentar. Eu gostaria de apertar a sua mão antes que você vá embora. Eu disse: ai, que beleza. Agradeci e perguntei a ele: o que foi que o senhor gostou de ouvir? E ele então me respondeu: eu não ouvi quase nada, porque eu tenho um problema de audição. Mas eu gostei de você, porque você me olhou. Então, meus irmãos, que nós possamos, sim, preparar e trazer as informações, essa é a orientação de Kardec, mas que a gente nunca esqueça o coração em casa. Ele me disse que há muito tempo alguém não olhava para ele com tanto carinho. Então, nós precisamos ficar atentos, que realmente nós vamos levar as informações, como o codificador nos orientou. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Mas primeiro, amai-vos, que aí fica mais fácil. Bem, meus irmãos, nós vamos falar hoje, então, de um tema muito
ou seja, de uma diferença muito sutil, não é? Provas e expiações. Bem, na verdade, nós olhamos para a Terra, nós olhamos à nossa volta e nós dizemos assim: olha, a Terra é o planeta de provas e expiações. Verdade. Planeta de provas e expiações. Mas prova é uma coisa, expiação é outra. Na verdade, nós estamos aqui e a prova é aquilo que nós buscamos ter compensações, ou seja, recompensas. Então, nós vamos nos colocar à prova. A expiação é resgate. Mas que coisa simples. É simples e é uma diferença muito sutil. Mas aí, se nós voltarmos aqui, então... Espera aí. Na questão 132, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele vai indagar os benfeitores da seguinte maneira: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Com que objetivo nós reencarnamos? Com que objetivo nós estamos aqui? E os benfeitores vão responder que Deus impõe, vejam bem, ele impõe a encarnação aos espíritos com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns, uma expiação, para outros, uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, terão que suportar todas as vicissitudes no corpo existencial, no plano material. Então, nós teremos que suportar. Que palavra forte, não é? É uma palavra tão forte quando nós falamos em suportar. Pois bem, e aí então nós encontramos a diferença. Porque nós poderíamos dizer que toda a expiação é uma prova. Toda a expiação é uma prova. A ver se nós já conseguimos suportar o mal que nós praticamos. Se nós vamos conseguir suportar as consequências do mal que nós plantamos no passado. Então, aí está a expiação. Como que eu vou me comportar diante dessa situação? Diante dessa expiação, dessa dor, desse sofrimento, como eu vou me comportar? Já a prova, eu vou me submeter a um teste. Eu vou ser testada na minha paciência, eu serei testada, então, na minha humildade, na caridade. Como que eu estou lidando com isso? Como eu me comporto? Como eu estou me comportando diante da expiação e diante da prova? Então, a prova não é uma expiação. Tá? A prova eu vou me colocar, eu vou me submeter. E a expiação não. A expiação, ela é imposta. E é isso que muitos de nós ainda não compreendemos. Para que falar sobre provas e expiações? Nós já sabemos. A doutrina espírita nos ensina tudo, não é assim? Sim, a doutrina espírita nos ensina. Mas nós ainda não aprendemos. Ensinar, ela ensina, mas nós ainda temos uma dificuldade, uma deficiência muito grande para compreender. Então, alguns exemplos sobre expiação. Por exemplo, uma pessoa, ela nasce e ela é na riqueza. Ela tem muitas posses. Ela tem muitos bens materiais. Porém, ela não tem discernimento para lidar com esses bens materiais, com essa riqueza. Ela não tem discernimento para isso. Ela foi muito avarenta. Ela foi muito mesquinha. Ela não ajudou ninguém. E aí o que acontece? Ela retorna ao plano material justamente para ela poder expiar. Ela volta com necessidades. Ela volta precisando do amparo de outras pessoas.
Eu vou contar para vocês uma historinha, né? Na verdade, um caso que eu lembro-me de quando eu era criança, que um familiar, ele ficou desempregado durante muito tempo. E ele tinha crianças. Então, a família toda se reúne e leva alimentos para casa, para ajudá-lo, para auxiliá-lo naquele momento difícil que ele estava passando. E aí aquele homem não aceitava ajuda. Ele não aceitava. E aí o meu pai falava assim, meu Deus, esse homem parece que tem o rei na barriga. Vocês já ouviram essa expressão? O rei na barriga? E aí era aquela discussão absurda. Ele reclamava, não me tragam comida, eu não preciso de esmolas. E as pessoas diziam, mas não é para você, é para as crianças, não podemos deixar as crianças passarem fome. Não quero, não aceito. E nós percebíamos, ou seja, nós não entendíamos o porquê daquelas reações. Quando eu conheci a doutrina espírita, eu entendi aquele homem. A dor e o sofrimento de ter que aceitar auxílio em algo que para ele, para o espírito, no passado, era algo tão insignificante, né? Então, nós nos colocamos no lugar do outro. Que dor, que sofrimento. E se nós formos perceber, meus irmãos, a riqueza é uma arriscada prova. Uma arriscada prova, como nós encontramos lá, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, lá no item 7, que diz assim, sem dúvida, pelos arrastamentos a que se dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada. Mais perigosa que a miséria. Olha só, está lá no Evangelho. Muito mais perigosa, muito mais arriscada do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É laço forte que prende o homem na terra. Ele desvia do céu o pensamento. Desvia do céu o pensamento. Atiça o meu orgulho. Então a riqueza ela me é dada como prova, justamente para ver como eu vou direcionar. Então, meus irmãos, não é mérito nenhum. Às vezes nós olhamos e muitas pessoas até sentem inveja de alguém que tem muitos bens materiais. É uma prova muito arriscada, porque ele vai ter que saber lidar com isso. E nós, ainda frágeis que somos muito egoístas. Nós nos tornamos muito egoístas diante de algumas situações. E o egoísmo, como disse o nosso irmão aqui, Divaldo, é uma chaga. E está também lá no Evangelho, lá no capítulo 11. Emmanuel, ele trata dessa questão do egoísmo de uma maneira até bem poética, não é? Se nós abrirmos o Evangelho, nós vamos ver que Emmanuel trata dessa questão de uma maneira muito poética. Ele diz assim, que o egoísmo, esta chaga da humanidade, ela tem que desaparecer da terra. Essa chaga da humanidade tem que desaparecer da terra, pois que o egoísmo retarda o nosso progresso moral. Nos impede nesse progresso. O egoísmo é, pois, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, a sua coragem. E aí Emmanuel, ele acentua, de coragem, pois que dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, do que para vencer o outro. Nós lutamos tanto quanto o outro, né? Nós acreditamos que o outro é culpado de tudo. Então, que cada um, portanto, empregue todos os seus esforços para vencê-los em si. Certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, é o maior obstáculo à felicidade dos homens. Olha só que poético. O maior obstáculo para a nossa felicidade é o nosso egoísmo. Então, a riqueza, ela é uma prova.
E se eu não consigo lidar com essa prova, se eu não tenho discernimento para lidar com essa prova, ela vai se tornar uma expiação. Mais adiante eu terei que reparar. Mais adiante eu terei que voltar e sofrer as consequências. Porque é um resgate, a expiação é um resgate. Então nós temos a liberdade de estarmos aqui e agirmos da maneira que nós quisermos. Não é assim? Eu tenho meu livre-arbítrio. Eu faço o que eu quiser. Não é? Então eu tomo as minhas decisões. Agora, eu vou conseguir arcar com as consequências depois? E quando as consequências vierem, eu saberei como lidar com isso sem entrar no desespero? E mais um grande exemplo, meus irmãos, de provas e de expiações, é a inteligência. A inteligência que nos é dado, o intelecto, para saber como eu vou utilizar dessa questão. Eu vou auxiliar as pessoas, porque algumas pessoas também usam de maneira equivocada, não usam para o bem a sua inteligência, pessoas muito inteligentes. E aí elas precisam voltar depois com alguns problemas com as questões cerebrais, com limitações. E aí como que se lida com isso? Eu tenho em casa um filho que tem autismo. E eu fico observando ele. Ele é extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Ele ouve tudo a mais. Ele sente tudo muito mais do que nós. Só que existe em nós ainda o preconceito. Nós ainda olhamos para o autista como o estranho, o diferente. Ele tem tanto para mostrar, ele tem tanto para ensinar, mas a sociedade olha para ele ainda com desconfiança. E aí a gente se pergunta, às vezes ele me diz algumas coisas e eu fico pensando, meu Deus, de onde você veio? De que planeta você veio? Você tem tanto para ensinar, tem tanto conteúdo. Você tem tanta experiência guardada aí dentro de você. Então, meus irmãos, prova. Preso em um corpo agora, onde talvez ele teve oportunidade no passado de utilizar de maneira diferente. Então nós não sabemos, por isso não devemos julgar, logicamente, mas só para que nós possamos compreender e auxiliar quem está passando por essa expiação. Auxiliar quem está passando por uma prova, orientar, conversar, dizer, vamos fazer diferente? Vamos fazer diferente, vamos tentar acertar dessa vez? Se a gente consegue acertar? Em o livro Paz e Renovação, é um livro antigo, lá da safra de Chico Xavier, né? E fala muito sobre obsessão nessa obra. E nessa obra tem um texto lá de Albino Teixeira. E ele fala muito sobre como vencer as nossas expiações, como suportar e como também entender o que é prova e o que é expiação. Então ele fala da necessidade de evolução, o porquê é que nós estamos aqui. Né? Primeiro, necessidade de evolução. É fácil ser o repetente? Estarmos aqui, passarmos por essa existência muitas e muitas vezes? Emmanuel, eu lembro-me de uma frase de Emmanuel, que ele diz assim, que ensinar é repetir. Ou seja, repetir é aprender. Então, quanto mais nós vamos nos repetindo, muitas vezes na prova, muito mais nós vamos aprendendo, não é? Então, nós estamos aqui nessa terra, nesse mundo que nós chamamos de mundo de provas e expiações, e dizendo que estamos nos preparando para o mundo de regeneração, nós estamos aqui com essa necessidade de evolução. Segundo, imperativo de burilamento, ou seja, uma coisa puxa a outra. Ou seja, esse imperativo, né? Foi imposto, para que nós possamos nos aperfeiçoar.
para que nós possamos nos lapidar. E encargos expiatórios. Estou aqui, eu tenho isso, eu preciso passar por isso. Como é que eu vou passar? Porque a expiação está aqui, está acontecendo, lá no meu lar. Lá onde eu moro. O que eu faço? Eu vou precisar passar por isso. Como eu vou passar? Eu tenho minhas escolhas, né? Eu posso passar de cabeça erguida, ou posso passar rastejando, reclamando, achando absurdo. Por que comigo? Com tanta arroz no mundo. Por que justo eu? Então, a gente pode escolher, meus irmãos. Ou a gente enfrenta, toma as rédeas da situação e diz, não, eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha. Deus, Pai, soberanamente justo e bom, Ele não me deixaria sozinha nessa situação. Tem uma história muito interessante de uma jovem, até que Divaldo conta, que ela trabalhava em uma empresa em um centro de São Paulo, no centro da cidade. E ela trabalhava naquela empresa e ela não conseguia se relacionar bem com nenhum dos colegas. Ela tinha uma dificuldade enorme. E ela se perguntava muitas vezes, mas por que é que eu tenho que passar por isso? E ainda tinha o cargo de chefia. E ainda tinha que lidar com os problemas, com as mazelas de todos os funcionários. E ela não suportava sequer conversar com as pessoas. Ela entrava mal-humorada e ela saía mal-humorada e ela reclamava o dia todo. Mas ela fazia sempre o mesmo trajeto para retornar para sua casa. Certa noite ela disse, olha, hoje eu estou muito estressada. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar, meu destino aqui. Vou passar pela praça, vou dar uma volta, vou respirar e depois eu vou para casa. Bem, o que aconteceu com essa jovem é que naquela noite ela foi atacada, passando pela praça, ela foi estuprada e ela ficou hospitalizada durante um bom tempo. Afastou-se do trabalho e ela teve um tempo, Divaldo, para refletir. Enquanto ela estava hospitalizada, ela teve aquele tempo para reflexão, para se perguntar, como é que eu estou agindo? Retornou para casa, nenhum dos colegas se atreveu a ir visitá-la. Nenhum. Mas o tempo passou e ela precisava retornar ao trabalho. No dia que ela iria retornar, os colegas então se reuniram e prepararam uma festa. Prepararam uma festa para recebê-la. E, será que ela vem? Será que não vem? Será que vai gostar da festa? Será que não vai gostar da festa? Enfim, prepararam a festa e esperaram. E chegou o momento, horário combinado, chega ela. E para surpresa de todos, ela chega mais bonita. Ela chega maquiada. Ela chega com os cabelos soltos. Ela chega de salto alto. E quem é mulher aí sabe, Mulher, quando coloca um salto alto, vai lá para o terceiro andar. E ela chega, então, com aquela alegria, com aquele sorriso. E aí a conversa vai, conversa vem. Todos ficaram um pouco preocupados com a nova atitude dela. E um dos colegas, porque sempre tem aquele que não se segura, Um dos colegas, em um determinado momento, aproximou-se dela e perguntou, vem cá, não aconteceu tudo aquilo com você? E você está aí alegre, está aí sorridente, o que houve? E ela então respondeu, e vejam só a resposta que ela deu a ele. Aquele homem me destruiu naquela noite, mas foi só naquela noite, porque eu não ia permitir que ele continuasse me destruindo nos dias seguintes. Então, meus irmãos, como é que nós lidamos com uma situação difícil? Qual é o meio? Qual é o meio? Divaldo já falou aqui. Qual é o meio prático? 919. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio prático e eficaz para se melhorar nessa vida?
E resistir, então, esse arrastamento para o mal. Porque tudo está tentando me levar para o mal. Né? Estou sendo arrastada para a dor, para o sofrimento, para a depressão. O que é que eu faço? Como é que eu vou resistir a isso? Mais adiante nós vamos ver. Qual é o meio prático? Eficaz. Eficácia é aquilo que vai surtir efeito. Né? Não é a teoria, não. Porque teoria é fácil, né? Eu chego lá para as pessoas que eu atendo e eu digo, faz isso, isso, isso. É para casa. Eu dou a receitinha básica. Agora, quando é comigo, aí que o bicho pega. É fácil falar para o outro o que o outro tem que fazer, o que o outro pode fazer. A gente melhora a vida de todo mundo. Mas e quando o doente sou eu? Quando eu estou passando por essa dor e por essa dificuldade, como é que fica? Como é que eu faço? Como é que eu resolvo isso em mim? Bem, aí Albino Teixeira diz assim, a gente vem na Terra para encargos expiatórios e também para supressão de conflitos, ou seja, para anular, para extinguir conflitos. E os conflitos são os mais variados. Conflitos externos e os nossos conflitos internos. Nós temos os externos e nós temos os internos, que muitas vezes são os mais difíceis. As piores calamidades, ainda Albino Teixeira, as piores calamidades suscetíveis de ocorrer na existência particular da criatura serão sempre. Na existência particular da criatura. Serão sempre. Não conhecer um obstáculo. Não reconhecer que existem obstáculos. Não conseguir identificar um obstáculo. A tal pedra de tropeço. Aquela proposta do conhece-te a ti mesmo, segundo Raul Teixeira, é você tirar as tuas cascas. É você se desconstruir. Ou seja, desconstruir aquela ideia, aquela imagem que você tem sobre você. Você criou uma ideia, uma imagem sobre você. E para que eu possa resistir o mal, eu preciso começar a arrancar essas cascas. Eu não posso ter pena das minhas cascas. Poxa, mas todo mundo gosta da Rose assim, né? Todo mundo gosta do meu jeito. Todo mundo fica feliz com o meu jeitinho de ser, eu agrado a todos. Mas eu estou infeliz. Eu não gosto de mim assim, desse jeitinho. Eu tenho que fazer um esforço enorme para agradar esse ou aquele. Eu tenho que fazer um esforço enorme para dar conta da minha agenda. Eu não gosto de mim assim. Eu não estou feliz comigo assim. E aí? Isso é reconhecer o obstáculo. Isso é reconhecer a pedra de tropeço. Eu preciso reconhecer. Eu preciso entender que eu não posso ignorar as limitações. Eu tenho minhas limitações. Logicamente que nós estamos aqui e nós precisamos lutar para vencer. Nós precisamos lutar, né, para nos melhorarmos, para sermos pessoas melhores. Não melhor que os outros, tá? Melhor que eu mesmo. Eu não preciso provar nada para ninguém. E eu acho que isso, meus irmãos, é o ponto de partida. Quando eu encosto a minha cabeça no travesseiro e eu me questiono, eu estou gostando de mim assim? Isso está me fazendo bem? Então, quando eu começo a me questionar, quando eu começo a medir, esse é o meu limite, eu começo a me colocar como aquilo que Jesus já nos propôs também. Ama o teu próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. A proposta do Mestre, a proposta do Cristo, foi justamente sabendo que a pessoa da qual eu mais devo gostar é de mim mesmo. Porque não há como eu gostar do outro, eu amar o outro, se eu não consigo tomar conta do meu íntimo. Se eu não percebo o que está errado dentro de mim.
Eu não consigo. E aí o que acontece? Eu acabo sucumbindo na prova. Eu acabo não suportando as expiações. Porque elas chegam. Porque elas vêm. É o cobrador. Chega. E chega em um determinado momento que muitas vezes nós estamos completamente fragilizados. Mas aí o que é que eu faço? Sou eu que atendo as pessoas na casa espírita, meu Deus. Sou eu que vou no hospital fazer atendimento, sou eu que atendo a minha família. Eu não posso demonstrar que eu estou triste. E aí eu continuo sorrindo. E tentando passar uma falsa ideia ao meu respeito. São as cascas. É o verniz que eu utilizo para agradar os outros. Enquanto que eu estou me sentindo arrasada. Então, reconhecer um obstáculo. Não ignorar as minhas limitações. Limitações de todas as ordens, tá? Comer sem poder comer. Sabe aquela pessoa que tem diabetes e ela come doces e ela não se preocupa, ela vai ter que responder por isso. O corpo não vai suportar. Nós vamos antecipar o nosso desencarne. Nós podemos desencarnar a qualquer momento, correr sem poder correr. Eu quero fazer exercício físico, eu quero recuperar lá o tempo perdido. Eu não tenho orientação médica para fazer isso. Não tenho. Ou seja, como é que eu vou vencer? Como é que eu vou vencer essa batalha que é entre eu e o mal, se o meu corpo estiver fragilizado, se eu estiver doente? Então eu preciso tomar conta, eu preciso saber qual é a minha limitação. Eu posso? Não, eu não posso. Então não. Não. Esse é o meu limite. É o meu limite em relação às pessoas também. Aprender a dizer não. Mas não aquele não para machucar, para ofender, ou por arrogância. Não. O meu não, por eu saber que isso eu não posso. Agora chega, agora eu quero descansar. É um direito que eu tenho. Então, dizer não de vez em quando. Dizer não aos filhos, até na questão dos limites. Dizer não para os abusos. Atendo muitas mulheres e muitas vezes eu digo a elas, por que é que você não diz não? E muitas delas me respondem, eu não consigo. Eu não consigo, eu paralisei. Eu paralisei. Ou seja, eu não consegui identificar aonde é que eu estava me perdendo e chegou um determinado momento que eu me perdi. E agora eu preciso de auxílio para que eu me reencontre de novo. Ou seja, para que eu reencontre, para que eu identifique a minha identidade espiritual, meus irmãos. Porque ninguém está aqui para sofrer. Vejam bem, nós estamos aqui para expiar? Sim, mas expiação, Rose, não é um sofrimento? É, mas eu escolho. Eu escolho como é que eu vou atravessar aquilo. Como que eu vou encarar esse sofrimento. Sofrer, todos sofrem. Agora, vocês percebem pessoas que nós olhamos e parece que não tem problema nenhum. Não é? E se eu perguntar para alguém aqui, você não tem problema? Se alguém disser que não tem problema, está mentindo. Todos nós temos problemas. Só que algumas pessoas conseguem administrar isso de uma outra maneira. Administram isso. Se organizam. E aí atravessam com mais facilidade. E aí algumas pessoas têm 1000 problemas. E você olha para essa pessoa e essa pessoa ela conseguiu organizar de tal maneira que parece que ela tem um problema só. Enquanto uma pessoa que tem um problema e não sabe organizar esse problema, parece que ela tem 1000 problemas. Ela é o eterno sofredor. Você pergunta, como você está? Eu estou mal. Aí no dia seguinte você encontra com a pessoa de novo. Como é que você está? Muito mal. E aí no dia seguinte você não vai nem perguntar, né? Você passa longe, distante, que lá vem tragédia. Então, meus irmãos, como nós administramos, como eu estou direcionando isso, e eu falo com muita propriedade, porque conheço pessoas que entraram em depressão profundas,
que buscam hoje se resgatar, que são sobreviventes do suicídio, porque um dia se abandonaram, porque um dia não conseguiram identificar a pedra de tropeço, porque um dia não conseguiram e acabaram ignorando as suas limitações, não conseguiram dizer não, não conseguiram colocar limite, não conseguiram colocar um ponto final naquela relação fracassada que não deu, ou seja, deu certo. Ficaram um tempo necessário. Estou falando de relações afetivas, que estão se tornando cada dia mais lesões afetivas. A pessoa não consegue se desvincular daquilo porque acredita que não há outro caminho. Não consegue enxergar uma luz. Não consegue se perceber como filhos de Deus que todos nós somos. E que não estamos aqui para sofrer. Casamento, mas o meu casamento, o padre disse que até que a morte me separa. Vem cá, está esperando a morte separar então? Por que tem acontecido, meus irmãos? Os feminicídios têm aumentado. Os homicídios têm aumentado muito dentro das famílias. Eu não consigo. Por quê? Porque eu não entendi a minha limitação. Eu não consegui colocar limites. O que eu suporto ouvir e o que eu não suporto. Ou seja, o que eu quero ouvir e o que eu não quero ouvir mais. O que eu permito que o outro faça comigo. E o que eu não permito mais. Mas eu acreditava que eu estava aqui num mundo de provas e expiações e eu teria que suportar tudo isso. Suporte com dignidade. Se Deus é Pai de supremo amor, bondade e misericórdia, é impossível nós imaginarmos que Deus quer que nós fiquemos aqui sofrendo. Que nós nos tornemos escravos uns dos outros. Ou que nós sejamos coniventes com a deficiência do outro. Porque muitas vezes quem nos agride, quem tenta nos fazer sofrer, é um deficiente. É uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande, uma imperfeição muito grande, que também precisa ser brilhada, que também precisa ser modificada. Ou seja, precisa raspar as cascas. Só que se eu permito que o outro faça o que ele quiser, o que acontece, meus irmãos? Eu estou sendo conivente com a deficiência do outro. Não estou auxiliando o outro. E não estou auxiliando a mim mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faça pelo outro o que você gostaria que o outro fizesse. Presta atenção nas entrelinhas. Quando eu vou ouvir uma pessoa, eu sempre presto atenção nas entrelinhas. Dificilmente, com o tempo nós vamos aprendendo, né? Dificilmente eu presto atenção no que a pessoa está me dizendo. Porque se eu prestar atenção, ela tem muito mais do que falar. O que está doendo? Não, hoje eu estou um pouquinho triste. Mas o que aconteceu? Sabe, meus irmãos, que existem suicidólogos, que são médicos, psicólogos e psiquiatras, que eles fazem um mapeamento, da vida de uma criatura, principalmente dos sobreviventes do suicídio. Eles conversam com aquelas pessoas que tentaram o autoextermínio e que felizmente não conseguiram. Eles vão mapear como foi a vida daquela pessoa. Desde a infância, como foi a questão do colo, do carinho, do afeto. Você tem uma crença religiosa? Não que a crença religiosa vá impedir a pessoa de cometer esse ato, mas ela é um inibidor. Vai inibir, porque eu vou lembrar-me, peraí, e Deus? Eu não estou sozinho. Em alguns momentos nós vamos lembrar, então vai inibir. Então, os suicidólogos, eles fazem esse trabalho de avaliar, para entender o que aconteceu, o que levou a pessoa para tomar essa decisão. A gota d'água que nós chamamos. Porque existem muitos mitos em relação ao suicídio. Algumas pessoas dizem, fulano lá suicidou-se porque terminou o relacionamento.
terminou o relacionamento, aí não suportou, entrou em depressão e suicidou-se. Bem, meus irmãos, se todas as pessoas que fossem se suicidar por ter terminado um relacionamento, eu acho que só sobrava eu aqui, tá? Que eu nunca passei por isso. Bem, meus irmãos, todos nós passamos por momentos difíceis. Todos, mas nós precisamos saber administrar. Existem outros mitos também. A pessoa perdeu o emprego, ficou desempregada e cometeu suicídio. Não, meus irmãos, são mitos. E um outro mito terrível em relação ao suicídio é: fulano não vai cometer suicídio. Por quê? Porque fulano vive falando que vai se suicidar, mas na verdade ele só quer chamar a atenção. Verdade. Fulano só quer chamar a atenção, então dê atenção a ele. Trabalhei muito tempo no CVV, Centro de Valorização da Vida, ainda participo desse grupo fantástico, e de cada 10 pessoas que falam em suicídio, pelo menos 8 tentam ou conseguem concluir. O índice é altíssimo, por isso, presta atenção nas entrelinhas. Presta atenção naquilo que Chico Xavier já nos orientava. Cuidado com a cruz de ferro e com a cruz de palha. Toma muito cuidado, porque a cruz de ferro, o que é a cruz de ferro? A cruz de ferro são aqueles grandes problemas, aqueles grandes acontecimentos nas nossas vidas, que todo mundo socorre. Não é assim? Desencarna a pessoa lá na família Kodama, eita, que todo mundo fica sabendo. A parentela vem, a parentela me abraça. Os amigos me ligam o tempo todo, me mandam mensagem, tentam me confortar, não é assim? Muito bem. Agora, quando eu brigo com meu marido, não, aí eu não conto para ninguém, né? É feio. É feio ficar espalhando isso. Não vou contar para ninguém, não, a pessoa vai achar que é besteira. Outro dia eu conversei com uma jovem, ela me disse: Rosa, eu estou com uma dor imensa no meu coração. Eu disse: então, o que está acontecendo? Não vou nem te falar, que você vai falar igual todo mundo, que é besteira. E eu acho que é besteira mesmo, daqui a pouco passa. Eu disse: por favor, fale. Porque se a dor é tua, essa dor não é besteira. Meus irmãos, se a dor é do outro, não é bobagem. Nós precisamos parar de querer medir a dor do outro. Nós vivemos muito nessa questão de querer medir a dor do outro. A dor do outro, então, é bobagem. Eu disse: me diga, o que é que está acontecendo? Essa menina já tinha tentado suicídio por causa daquilo que eu achava, que muitas pessoas acreditavam que era algo pequeno. Ela tinha brigado com o namorado. Era só isso. Olha só. Que coisa besta, não é? Algumas amigas disseram: mas logo você arranja outro. Você é jovem ainda, você é bonita. Ou seja, ninguém perguntou a ela se ela queria arranjar outro. Ou se ela queria chorar tudo que ela tinha direito de chorar naquele momento. Isso, meus irmãos, é reconhecer os nossos limites. Hoje eu quero chorar. Eu quero. É um direito meu. Eu tenho um obstáculo. Esse obstáculo para mim é gigantesco, para o outro é insignificante. Para mim, não. Então, eu vejo o meu problema do meu jeito. Isso é reconhecer o obstáculo. Eu estou lutando, sim. Nós estamos aqui em um mundo de provas e expiações, sim. Trabalhando com um esforço tremendo, danado, para chegarmos no mundo de regeneração. Estamos. Com uma dificuldade imensa. Mas eu posso fazer as minhas escolhas. Eu posso começar a identificar os meus problemas justamente para saber lidar com eles. E a partir do momento que eu consigo lidar com os meus problemas, com as minhas dificuldades, com os meus obstáculos, quando eu reconheço as minhas limitações, o que é que acontece comigo? Algo fantástico acontece comigo, meus irmãos. Algo fantástico. Eu passo a olhar para o outro com mais amor. Eu passo a compreender o outro, a dor do outro. Eu passo a fazer verdadeiramente aquilo que Jesus me ensinou. Ama o teu próximo, como a ti mesmo. Ama. Se eu sei que dói em mim, eu sei que dói no meu irmão. Mas primeiro eu preciso identificar essa dor em mim.
preciso compreender que dói em mim. Porque se eu não souber como é essa dor, como é que eu vou compreender o outro? Como é que eu vou ouvir o outro? Nunca passei por aquilo. Há poucos dias atrás eu fui no CEPOM, né? CEPOM que faz lá atendimento às pessoas com câncer. E começou aquela capacitação na sexta-feira, num oba-oba, uma festa, muitos voluntários, muitos candidatos a voluntários. Né? E aí eu conversei com algumas pessoas, e eu percebi algumas pessoas muito envolvidas, querendo aprender, querendo saber mais, para poder melhor ajudar. E aí eu fui conversando com um, fui conversando com outro, e as pessoas, todas essas pessoas com quem eu tive o prazer de conversar, elas tinham ou tiveram problemas de câncer na família. E sabem exatamente o que é uma quimioterapia. E sabem exatamente o que é ver um amor da gente sofrendo, sentindo dores, se sentindo mal. Então, meus irmãos, quando a gente consegue identificar qual é a nossa limitação, o que me dói, o que me machuca, eu passo a atender melhor o outro. O meu atendimento é de melhor qualidade. Eu me torno um bom profissional, né? Porque eu sei que eu também sou frágil. Porque eu sei que se a minha irmã fica doente, adoece, eu também posso adoecer. Quantos médicos que atendem com amor, atendem seus pacientes, e de repente, o que acontece? Os papéis se invertem. Se invertem. Eles também adoecem, são seres humanos também. E aí alguns deles dizem, eu sei o que eu plantei. Não tenho dúvida da colheita. Eu sei que eu fiz atendimentos com amor, humanizados. Eu dei dignidade para aquele ser, né? Para que ele tivesse um processo tranquilo. Então, saber o que nós estamos plantando. Então, para isso, nós precisamos verdadeiramente reconhecer e não jamais ignorar as nossas limitações. E jamais também querer impor limites, tá? Para que o outro faça isso ou aquilo. Quando eu falo de impor limites, é para mim. Tá? Eu não permito. Eu cuido de mim. Agora, meus irmãos, o que o outro faz com ele é responsabilidade dele. A nossa parte, sim, é orientar. A nossa parte é sermos amorosos. Agora, nós não devemos jamais, tá, tentar tomar a frente, fazer a parte de Deus. Que se Deus nos deu o livre-arbítrio, nós precisamos também respeitar o livre-arbítrio do outro. Contar para vocês que quando o meu sogro era diabético. E era muito interessante que tinha uma doceria próximo de onde ele morava. E certa vez eu estava lá, fui para auxiliá-lo lá nos cuidados, e eu perdi o meu sogro de vista. Eu perdi meu sogro de vista. Adivinha onde meu sogro estava? Na doceria. Né? E aí, quando ele chegou em casa, eu disse, sogro, pelo amor de Deus, o senhor pare de comer doces, porque o senhor vai me dar trabalho. E aí ele me olhou e me disse, com um bom japonês que ele era, ele disse, Rose, minha nora querida, cuide da tua vida. Cuide da tua vida, porque eu não tenho só problemas de diabetes. Eu tenho problema de coração também. Ou seja, eu posso morrer de problema cardíaco. E aí eu não vou te dar trabalho nenhum. Olha só o meu egoísmo, né? Eu não estava pensando no meu sogro, eu estava pensando no trabalho que ele iria me dar. Então, meus irmãos, aí a gente começa a identificar, peraí, onde é que eu estou tropeçando? Por que é que eu não cuido de mim? Cuida de ti, que já é muito. Nós já temos uma dificuldade enorme para cuidar de nós, do nosso comportamento, da nossa questão moral. Nós temos uma dificuldade enorme para isso. E nós ainda queremos cuidar da vida do outro. Nós queremos ainda vigiar os passos do outro. Dizer, faça isso, isso, isso. Ou seja, nós queremos transformar a vida do outro no inferno. Porque ele não vai estar feliz para me agradar.
agradava meu sogro? Era comer doce. Ele sabia. Mas que aquilo ali era prejudicial. Mas era o que agradava a ele. E aí? Quem sou eu para decidir por ele? Então, que nós possamos prestar atenção. Bem, meus irmãos, no último capítulo da Gênese, os benfeitores espirituais, eles nos convidam a uma reflexão muito interessante. Está lá no último capítulo da Gênese, quando fala, né, dos sinais dos tempos. E eles nos dizem que, para que a gente observe, porque há algum tempo atrás, nós imaginávamos que essa grande transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, ela se daria através de abalos, ou seja, de comoções geológicas. Terremotos, maremotos, tsunamis, né? Esses vulcões, nós acreditávamos que sim. E nós nos esquecemos de observar aquilo que os nossos benfeitores nos alertam lá em A Gênese. Que as grandes comoções, elas se dariam no íntimo das nossas almas. No nosso coração. Na psique. Que ela se daria nesse terremoto psicológico. E é isso que nós estamos vendo. Em o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, fala das nossas perdas, dos nossos medos, das depressões e da culpa. Então, é interessante que a gente reveja cada ponto. A doutrina espírita vem nos ensinar? Vem. Vem nos alertar? Vem. Mas o que está acontecendo? O que nós estamos vendo agora? Nessa fase que tanto falamos em provas e expiações e que tanto falamos também em transição planetária. Nós estamos percebendo que as pessoas estão sofrendo um abalo psicológico muito grande. As pessoas estão mais angustiadas. Quem atende, quem trabalha com pessoas sabe. As pessoas trazem problemas de todas as ordens. E não sabem como lidar com isso. Não sabem qual é o processo. E elas estão precisando de ajuda. Porque vejam bem, meus irmãos, ninguém está aqui para ficar sozinho. Para caminhar sozinho, nós estamos aqui com essa grande missão também. Além da prova e da expiação, existe a missão. A missão de socorrer. A missão de sermos mais caridosos. E quando eu falo em caridade, não estou falando apenas da caridade material. Porque essa caridade material, ela é muito fácil. Não é? É fácil. Você entrega alguma coisa lá para o outro. Você faz uma faxina lá no teu armário. E aí você faz caridade pelo outro, porque Chico Xavier disse, né, Rose, que tudo que estiver sobrando lá na minha casa, está faltando na casa de alguém. Então manda lá para a casa de alguém. Tudo aquilo que está incomodando, atrapalhando na minha casa. Isso não é caridade, meus irmãos. Isso é limpeza, tá? É faxina. Tá? Não que seja errado. Tá? Dê sim, porque vai auxiliar o outro. Mas tudo que importa para Deus é a nossa intenção. Então não adianta eu colocar as minhas cascas e ficar escondida entre elas, passar o meu verniz e dizer que eu sou boazinha, porque fulano me acha isso, porque o público gosta de mim assim. Não. Eu preciso me conhecer. Mergulhar dentro desse desconhecido que ainda sou eu. Eu preciso me desconstruir. Desconstruir. Tirar toda essa casca que envolve e que está me apertando. Está me apertando. Porque eu converso com pessoas que parecem que estão muito bem resolvidas financeiramente. Já estudaram, já trabalharam, já têm a sua boa casa, seu bom carro, material, tem tudo. E não tem paz. Precisam de medicamentos para poderem dormir. Acordam pela manhã e não conseguem lidar com a família.
não consegue lidar com os problemas do dia a dia. E chega um momento, meus irmãos, que fica difícil suportar a prova e a expiação. Se nós não tivermos esse amparo, se nós não nos observarmos, né? Por exemplo, diante de uma perda, quando se perde alguém da família. Alguns dos nossos colegas espíritas costumam dizer que nós não perdemos nada. Perdemos sim, me desculpe. Mas nós perdemos a convivência com o outro. Né? Nós gostamos da presença física do outro. O outro é importante para nós. Como é que a pessoa vai embora e eu simplesmente vou fazer de conta que não aconteceu nada? Sim, eu preciso viver o luto. Não faz muito tempo, um amigo nosso, espírita, expositor espírita, ele desencarnou após fazer uma palestra. Ele havia feito uma palestra, levou a esposa dele com ele, a esposa estava sentada na primeira fila lá no centro espírita, e ele conversando, falando, encerrou a palestra, e no final ela disse que ele respirou fundo, falou algumas palavras bonitas, e ela imaginou, ele se emocionou. E ele caiu. E ele desencarnou. Imaginemos nós a angústia dessa esposa no dia seguinte. No momento do velório. Ela nos abraçava os amigos, e ela queria contar para cada um de nós como havia sido o desencarne do esposo, do companheiro dela de tantos anos. Ela queria contar. E aí chega uma amiga, também espírita, né? Porque nós espíritas, nós sabemos tudo de teoria. Então, chega a amiga e diz para ela, olha, presta atenção, pare com isso. Você sabe muito bem que para que ele esteja bem, você precisa estar bem também. E aí essa mulher fantástica, ela deu uma resposta fantástica também. Ela disse assim, eu sei. E eu vou ficar bem, sim, mas hoje não. Hoje eu me permito chorar a partida do meu amor, do meu companheiro. Meus irmãos, luto é sinal de saúde. Nós precisamos entender as nossas limitações. Nós precisamos identificar até que ponto nós podemos ir. E daqui eu quero chorar. Me deixa chorar. Me deixa, porque eu preciso. Eu preciso desse momento de luto, porque luto é sinal de saúde. Para que eu possa seguir em frente, de cabeça erguida e com dignidade. É assim, meus irmãos. É assim que funciona. Vou seguir, mas só quero perguntar o tempo. Quanto tempo não tem? 10, ótimo. Então tá. Medo. O medo, meus irmãos, é sinal de preservação. Né? Eu me conservo, eu me preservo. Não vou sair por aí também, dirigindo feito uma doida, bebendo antes de pegar o volante, não é? Não vou sair sozinha por aí, mudando a rota para casa, porque é perigoso. Eu preciso pensar na minha segurança. Entretanto, eu não posso, ou seja, eu não devo ter aquele medo que me paralisa. Aquele medo que não me permite eu tomar decisões. Aquele medo que me impede até de fazer uma entrevista de emprego. Aquele medo que não me deixa fazer aquilo que eu amo. Alguns dias atrás nós tivemos até uma palestra sobre isso, que o expositor falava, né? Que algumas pessoas precisam treinar para falar em público, para não desencarnar enquanto estão falando. É interessante isso. Porque tem algumas pessoas que morrem de medo de falar em público. Mas eu converso com essas pessoas, porque sou eu que organizo lá a escala de palestrantes na casa espírita onde eu trabalho, e algumas pessoas gostam de falar. Elas querem esse exercício fantástico que é de levar a mensagem, mas o medo não permite. Então nós precisamos tomar cuidado com isso e procurar ajuda, tá? Depressão. Precisamos tomar cuidado com aquela questão também que existe uma diferença entre depressão e estado depressivo, tá? Ficar triste, todos nós ficamos. Momentos de tristeza, todos nós temos. Agora, quando essa tristeza ela se prolonga por muitos dias, aí ela precisa de ajuda. Tá? E quando eu falo de ajuda, eu não estou falando, nós estamos num ambiente espírita, então é para ir correr para o centro espírita.
Sim, vá para a casa espírita, escuta as palestras, tome passe. A água fluidificada, faça atendimento fraterno, mas vá ao médico também. Procure auxílio médico. Vá tomar remédio se for necessário, sim, para acelerar as sinapses, para que você consiga reagir de uma maneira mais tranquila. Então, tomar esse cuidado. E culpa, né, meus irmãos? A culpa, ela corrói. A culpa é ferrugem para a nossa alma. Eu fiz errado? Ok. E daí? Quem está me apedrejando também não é santo, tanto que está aqui ainda. Não posso voltar atrás. O que eu vou fazer? Vou ficar remoendo isso? Não. Não vou ficar remoendo isso, não. Eu fiz errado. Eu vou tentar consertar amanhã. É assim, meus irmãos, de cabeça erguida e com dignidade, que nós vamos atravessar a linha de chegada, sendo aquilo que André Luiz nos disse, os completistas da prova. Nós temos capacidade para isso. Nós temos todas as ferramentas para chegarmos lá. Para recomeçarmos quantas vezes forem necessárias. O que nós não podemos é parar. É paralisar. É nos sentir tão culpados a ponto de dizer, eu não tenho mais jeito. Eu tenho sim. É lógico que eu tenho. Deus me permitiu que eu viesse sabendo das minhas imperfeições, sabendo da minha fragilidade, sabendo das minhas limitações. Deus permitiu que eu estivesse aqui justamente para que eu tenha méritos diante de tudo isso que me foi colocado, me foi oferecido. Então, que nós possamos recomeçar quantas vezes forem necessárias. E para finalizar essa nossa fala, eu espero realmente que vocês voltem para casa bem incomodados com o que foi falado aqui. Então, para finalizar, eu tenho uma mensagem muito linda. Não é uma mensagem espírita, mas é uma mensagem que me auxiliou muito em um momento em que eu precisei recomeçar. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês. Não está indo para frente, não tem problema. A mensagem diz assim: recomece. Quando a vida bater forte e a tua alma sangrar, quando este mundo pesado te ferir, te esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o teu corpo fraquejar, quando não houver caminhos e nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço lhe faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. E quando você cair e ninguém te aparar, quando a força do que é ruim conseguir te derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir te açoitar e tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, meus irmãos, é preciso de um final para poder recomeçar. Assim como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro. Reconquiste aquele amor. Reúna quem lhe quer bem. Reconforte um sofredor. Reanime quem está triste. E reaprenda na dor. Recomece, se refaça. Relembre o que foi bom. Reconstrua cada sonho. Redescubra algum dom. Reaprenda quando errar. E se um dia lá na frente a vida der outra ré, recomece novamente. Mas agora, recomece pela fé.
Jesus nos abençoe, nos ampare. Gratidão pela oportunidade, que assim seja. Obrigada, Rose. Nós faremos uma pausa agora de 30 minutos para um coffee break que está sendo servido ali no primeiro piso. Em 30 minutinhos a gente volta para cá. Até logo.